pela cruz me chamou, sim, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Vamos encerrar esse momento de canção com a música Eu Me Rendo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol é me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. no início, a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã Pra mim, eu me rendo. eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui, Glória a Deus. A igreja pode sentar. Convidar o pastor Alberto.
a mensagem. Boa noite, igreja. Privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. Já me sinto coinonia estendida, né? De Recife, estou acompanhando vocês sempre. Para quem não sabe, para mim é bom estar aqui porque eu venho para a igreja andando. É coisa boa, maravilha. David me convidou para estar aqui hoje. Ele vai dar início a uma série de mensagens na carta aos Efésios. Gosto de pregar de forma expositiva. Pelo menos até o verso 14. Grande, a gente depende de como expõe a preferir mensagem. Para quem não me conhece, meu nome é Alberto, Recife. Esposa. Queria começar orando. Jesus para continuar aqui conosco. Fale com a intenção. Que a palavra encontre a palavra semente sem senta. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa noite. Nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos. Tu és o Senhor dessa igreja, tu és o Senhor da nossa vida. Sem ti, nada seríamos, Pai. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por acordar hoje. Obrigado, Senhor, por refeições. Continua cuidando de nós como igreja tua. Continua cuidando de nós como povo teu. Continua nos alimentando com a tua palavra, Senhor. Possamos sair daqui essa noite mais fortalecidos. A tua palavra nos encontre. A tua palavra nos confronte. A tua palavra também nos transforme. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o intento dessa noite. Eu desejo que tu me ajude. Me ajude com o filho teu que se põe aqui à tua disposição. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Que a tua palavra possa encontrar lugar e espaço. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Pode abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios. Obrigado, Benjamin. Pode abrir a sua Bíblia. Eu intitulei essa mensagem A Bênção da Nova Vida em Cristo. Nunca ouviu essa palavra? Ser tu. Essa é uma bênção. Essa é uma bênção do povo de Deus. Essa é uma bênção a partir do povo de Deus. Essa é bênção para as pessoas fora da igreja local. É isso. A carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, ela foi escrita num momento muito interessante da vida do apóstolo Paulo. Estava preso. Cartas denominadas cartas da o apóstolo Paulo, carta, preso. Interessante porque faz ele interessante. Preso. Se encontra
nossas, às vezes algumas coisas, situação possível que tenha sido apenas Éfeso, historiador, círculo para as igrejas próximas de Éfeso. Talvez essa carta seja escrita. É interessante isso. A carta, o apóstolo Paulo, a carta lá, a carta não de costume, porque essa é uma carta, o evangelho da igreja. Se tem umas cartas de cerca da igreja, elas, essa é uma delas. Possivelmente, Gálatas e Efésios foi o momento. Gálatas, cabeça da igreja. Éfeso, Gálatas, tem alguns curiosos que, após ler essa carta, a lista, estava lendo isso e eu achei interessante, porque costume, muitas vezes, salvação é individual. Gosto de um teólogo, salvação é individual. Salvo de sempre parte de ser como essa dividida se encontra. Toca, a gente gasta tempo, trabalho, muito trabalho. Fortalecer Salomão, dado para cá. Deve aquele cordão das obras. A lição é que Provérbios fala. O Deus de interessante, sei, o fato de ser igreja, ser família. A palavra hebraica, casa, inseridos. Nossa vida não começa no nosso nascimento. Nossa história não começa de modo que nosso tempo surge inserido
Gosto também da definição de ao fim dessa carta, acreditando. Então, essa era a carta predileta do era conhecida como a coroa dos escritos. Essa carta para entender o teólogo chamado Carta aos Efésios. Hoje. A primeira delas, sim, que promete comunidade. Não me lembro meu tempo de 20 sociedade, forma do uma carta aos Efésios como reconciliação. O próprio umbigo. Importante. Guerra. O jovem orava para chegando é que a gente sido em são geral para a gente ser uma bênção. Zygmunt Bauman foi para pisar. Mais fácil ação de plano real e presencial virtuais. Estamos juntos aqui ainda? Bem? Vamos lá. A carta aos Efésios começa para os seus destinatários. Esses somos nós. Mas é interessante porque o texto se classifica com duas palavras muito interessantes. O apóstolo Paulo fala exatamente assim: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus
estão em Éfeso. Santos em Cristo Jesus estão em Éfeso. Vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai, o Senhor. Quem já ouviu o termo santo é ser separado? Quem já ouviu? Pode levantar a mão que não tem problema. Santo é ser certo, é meia verdade. Verdade completa. Essas meias verdades, aprender a completar. Ser santo é separado. Separado de uma multiplicação. Ser separado para alguma coisa. Deus está nos chamando para alguma coisa. Então, ser santo é separado para. A santidade do povo de Deus não é bons. Esse homem é um santo. E a santidade seja Deus. Luto para não para que eu veja Deus mais rápido do que a célula, né? Todos os pecados salvos pela graça de Deus. A graça. Ser santo é conhecimento, mas é um esforço para santificar. Esse sentimento de ser santo é aqueles que estão fazer a coisa certa, correta, para que você trabalhe. Ser santo é sido santo não é desafio. Éramos, mas a gente faz santo muita relação. Sejamos santos e servos. Humanamente, o papel de cada humanamente santo não para por aí. Ele nos chama de fiéis. Fiel é aquele que tem a fé comprometido. Classificar você está acredita na vida. Essa união, o corpo não se conecta. Isso é Cristo. Para que eu veja sano. Os meus portá-los em se eu vivo parar de sofrer. Pare de sofrer. Escolher ser parte. Sempre fui parte dessa. Santos contra você. Santo
santa diante de Cristo. Amém? Continuamos juntos. Estão aqui comigo mesmo. O pessoal está triste agora. Não sei se é o frio, né? É a palavra de Deus também. Então, é interessante agora esses próximos 2 versos, porque é uma sentença falando, como se ele estivesse falando só. Alguns estudiosos falam que essa é uma das maiores poesias. Grego, isso é escrito de forma poética, meio cantado, assim, meio crente. Paulo que fala bola de neve que vai crescer. Chegar no verso 14. Então, ele fala que o Deus Pai é a fonte de toda bênção. O verso 3 diz exatamente assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus. Nos abençoou com forte todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando não estávamos em Cristo, todos nós em Adão, estar em Adão, que estávamos na humanidade caída. Mas em Cristo, nós pertencemos a uma nova humanidade unida. Estar em Adão, velha, ser pai. Nova humanidade. Porque ele fala assim, bênçãos espirituais. Ele não está falando de céu. Tem 3 tipos de céu que a gente vê na Bíblia. O céu azul. O céu, na verdade, quando fala de circunstâncias. Mas aqui ele fala de regiões celestiais. Isso remete ao santo. Isso é muito interessante. Quer dizer que a bênção de Deus é trinitária. Você vê aqui, bendito seja Deus, Pai. Deus e Pai. E nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas celestiais. Bênção de Deus, Pai. Bênção de Deus vem do Pai por meio do Espírito. Depende de Deus. Então, toda a bênção do Espírito Santo nos é dada pelo Deus Pai, se estamos eu e você no Filho Cristo Jesus. E estar em um lugar, posição, um estado de vida, jeito de viver, modo de viver, em jeito. E olha a partir da. Olha por quem eu em Cristo. Olha a partir dessa cruz. Eu sou encontrado, eu sou filho. E é a partir dessa cruz que eu sou. Porque se não fosse essa cruz, eu seria fulminado exatamente agora ou há muito antes seria. A bênção de Deus ela é trinitária e ela também faz parte. A bênção de Deus também tem uma esfera temporal. A bênção de Deus é passada, presente, é eterna. Ela vem do passado, hoje, mas ela também é uma bênção. Então ela tem essas 3 características. A bênção passada é a nossa eleição. Deus nos escolheu. A bênção presente é a adoção. Eu e você somos. Expor um pouquinho mais. Isso sempre funciona. Quando as coisas são cosmos, essa palavra cosmos, Deus criou foi bom. Na verdade, a queda em Gênesis rompeu 3 conexões. 3 rupturas aconteceram. O mesmo, porque eu passo a ter medo. A palavra medo é a primeira desconexão minha com a criação de Deus. E ser redimido. Essas relações. E é bonito.
conectado com o restaurou, nova conexão. Gosto de pensar nisso, na restauração do que Deus faz. Então, a bênção de Deus é uma bênção tributária. Ela tem uma esfera passado, presente e futuro. E a gente vai ver isso aqui e agora. A bênção da eleição é, na verdade, a bênção passada. Deus nos escolheu e isso não é um privilégio em si. Eu comecei falando que é uma resposta, mas a escolha de nossa vida, Deus também escolhe para gosto de pensar, logicamente, mérito, graça de Deus. Verdade, não tem ponto final. Esforço humano que eu posso fazer, ele me amar mais. Ou, Salmo 130, gravida, vezes lendo o Salmo. Deus que está acontecendo aquela. Gosto de ler porque Deus me testemunha especial e essa pelos pais, planejada por Deus, mas foi planejada por Deus. Então, Deus nos escolhe para algo, e santidade é nos separar de uma multidão, algo muito maior. Das escolhas, nos ama e nos chama para perto. Então, em Cristo, quando Ele nos escolhe, nós somos transformados, através da fé em Cristo, em cidadãos, transformados em cidadãos, é entender que o novo rei, sou eleito, soberano, Ele é soberano. Saber que também tem um jeito diferente, exatamente Deus, nova forma de esse reino. Mas nessa palavra, sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis. A gente é santo, mas eu queria irrepreensíveis. A junção da ação. A segunda palavra, ela é mancha de censura. Pudesse traduzir no português pessoas que são uma pessoas que desgraça. Essa seria a tradução possível. Mas o a ação chama, somos de Deus. Antes éramos pessoas, agora nos escolhe para que sejamos sociedade. Você não precisa de para entender. Graça é tudo aqui. Desgraça é tudo aqui. Desumanismo. Graça é tudo aqui. Isso é ser mais bestial. Desgraça é isso. Desgraça é o que desumanismo. Ser irrepreensível. Ser um agente. Essa graça. Esse reino é o reino irrepreensível em sua presença.
compreensíveis à sua presença. Segunda coisa, voltando aqui, eleição, humildes, convida para ser mais humilde. Dizer que não tem bondade nenhuma ser humilde para entender que é graça divina. Ele me escolhe, seja santo, repreensível. São esse pai mais do que isso. Porque se eu fosse traduzir, seria assim, Deus escolheu. Deus nos escolheu para que eu seja separado, para que eu seja uma da graça de Deus, para que eu seja uma esse pai seja para que eu esteja em direção da sua glória, em direção da sua glória. Então Deus nos chama para estar em direção da glória. Nos convida aí que sejamos santos, acessíveis e à vontade. Humildade não é ser um grande, mas conhecimento. Humildade acima do outro. De Deus. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa outra qualidade da bênção, que é a bênção da adoção. Efésios 5, 8, do 5 ao 8, diz assim: em os predestinados a sermos adotados por meio do propósito da sua, para o louvor da sua glória, sua gloriosa graça, a qual nos deu. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da qual ele derramou sobre nós com sabedoria. Interessante porque adotar Paulo, quando ele gosta de pensar, o próprio Cristo precisou adotar o próprio pai do Cristo, do local de muitas crianças. Isso é, sabe o que esconde, denuncia? Porque a gente precisa gerar um sanguíneo
sangue, essa precisa ser adotada. Precisa adotar psicológicos e pensamento. Então, ser feito filho. Antes, todos nós éramos escravos do pecado. Agora somos tocam, porque saber que o amor de Cristo não merecia a graça dele, merecia ser encontrado, ser feito filho dele. Redenção, ela quer dizer a ação efetiva. Isso que Deus em isso aí que redenção. Eu fiz uma imagem na minha cabeça assim. Redenção seria o seguinte, grande assim. Essa palavra a dívida dele era paga, era escrito. Nós fomos a libertação do sangue de Cristo. Na minha Bíblia, pensa na mesma folha, pensa que agora essa lista não tem mais nessa folha. Isso é remissão. Se nada. Deus nos redimir é um ato extraordinário. Mas a remissão de Cristo, o apagamento, isso é de muito amor. Mas esse é o amor de Cristo por mim, por você. Remissão é apagar da memória como se nunca tivesse acontecido. Então, sem Cristo, todos nós éramos apenas escravos do pecado, mas em Cristo, louvado seja Deus. Olhe o amor de Deus que nos redime, o amor de Deus que nos adota como amadas diante desse Deus maravilhoso. Uma bênção e ser uma bênção está em esse texto. E aí mais um iPad descarregando. As coisas estão acontecendo aqui. Então, mas essa bênção, a gente fala da bênção passada, que é a bênção a bênção da unificação é uma bênção é onde tudo aquilo em Cristo Jesus vai convergir para o amor, a sua glória. Então, no verso 9 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Vou explicar o princípio da Bíblia. Eu queria ler Colossenses 15 ao 23. Não precisa abrir a Bíblia nele. Mas anota aí. Colossenses 1, do 15 ao 23. Vê o que esse texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado através de vocês, estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Vocês ouviram, tem sido proclamado a todos. Esse é o Evangelho para o qual eu. Amém? Esse texto é uma pregação em si mesmo, você não precisa falar nada sobre ele. Só basta ler ele com uma certa frequência e aí está tudo certo. Mas eu queria caminhar para o final, o alcance dessa bênção. A bênção não apenas chega a mim, mas ela tem que ser transbordada para outros, senão ia ser incompleta a mensagem. Não me alcança apenas. Ela tem que transbordar através de outros. E o verso 11 ao 14 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos louvor da sua glória. Atenção nessas três palavras que eu grifo. Nele, quando vocês creem na verdade, o evangelho que salvou vocês, foram selados no santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, é que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E que coisa interessante, o povo de Deus é propriedade de Deus, a gente já leu isso, mas é o povo de Deus que nos faz dele para que possamos nos doar em salvação a outros. Deus nos escolhe, Deus nos adota, Deus nos redime, Deus nos perdoa, para que sejamos feitos a outros que precisam de perdão, reconciliação, graça, misericórdia. Ou que a palavra pequenos cristos é traduzida como cristão. Ser cristão é ser um pequeno. Preciso exercer a graça, a atenção, o amor. Não somos o povo de Deus pela vontade de Deus. Nós ouvimos, nós cremos, somos selados. Existimos como povo de Deus. Glória. Acho que esse seria o resumo da minha mensagem. Existimos como povo de Deus. Glória de Deus. Nada disso. Não ser igreja. Se não, estarmos aqui no domingo não faria nenhum o amor e a graça e a misericórdia. Encerrar. Essa verdade completa que nos garante como igreja de Cristo que compramos a missão de resgatar o Espírito Santo só através do Espírito. Imaginaria esse poder. Com que a gente possa entender toda a nossa vida, trabalho, missão, deve ser para o louvor. Amém? Pode ficar em pé para orar? Vi tanto texto hoje que eu queria ler outro para o final, mas eu acho que não, tá? Foi muito texto. Mas fica para vocês esse primeiro de eu queria deixar façam essa ação que Paulo fez a encerrem fazendo uma Senhor Jesus, muito obrigado porque, Senhor, nós somos não apenas escolhidos, santificados para o louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor, porque éramos todos nós escravos do peso, Senhor, essas coisas terrenas e materiais. Mas em Ti, Jesus, nós somos livres, libertos e redimidos pela graça e através do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que me alcançam os meus, mas também alcançam os outros. Eu oro para que essa igreja continue tendo essa bênção de alcançar o outro, Pai.
essa igreja comece a olhar aquele, Pai, que tem um sentimento profundo. Oro para aqueles que ainda não te enxergam como Pai. E Abba, Pai. Eu oro, Senhor, para todos aqueles que ainda vão chegar. Eles encontrem essa bênção através da Tua palavra. Mas que eles sejam uma bênção, Pai. Pais os cercam, Pai. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essa igreja nessa cidade. Obrigado pelas pessoas que a igreja é o conjunto de pessoas que o Teu corpo, Tu és o cabeça. Obrigado porque ser igreja é ser comunidade, Senhor. Eu oro para que sejamos comunidades com os outros. Eu oro para que tenhamos relações profundas e fraternas. Irmão e irmã, permanece conosco. A paz, que a tua misericórdia nos alcance nessa noite, durante toda essa semana. Eu agradeço em nome do teu filho Jesus. Amém. Continuar mesmo espírito de oração através dessa canção. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia e graça. Mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,
alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Eu tenho só alguns avisos aqui que David me passou. David pediu para lembrar que nos próximos sábados, né, não no próximo agora, no outro, dia 5 e 6 de agosto, vai ter um módulo aqui chamado Processando a Vida Biblicamente, e as inscrições já estão abertas na recepção ali. Pode se inscrever num livro que tem ali. Pode escrever ali na frente no papel para o módulo. Outra coisa que David me passou é que ele está aberto a convites para tomar um café, uma água na sua casa, então podem convidá-lo, certo? E também, se quiserem ir na casa dele, também comer uma pizza lá de Sara, tem também um livro ali na frente para colocar o nome, já com as datas lá, certo? E por fim, na quarta-feira, dia 16 de agosto, vai ter um culto de oração aqui no templo, certo? Amém? Vamos orar e depois nos confraternizarmos, né? Cantina, bazar. Amém. Senhor, rendemos graça por este momento na Tua presença, porque tivemos aqui neste dia, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigada pela palavra, Senhor, que nos preencheu como combustível, Pai. Que nós possamos estar, ó Deus, que esse mês seja maravilhoso, aprendendo mais sobre Efésios, que possamos nos lembrar de continuar meditando na Tua palavra, Senhor, durante essa semana. Agradeço pela Tua graça, pela presença do pastor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Amém. Amém. Vamos em paz para os nossos lares. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei